Bem, irmãos e irmãs, amigas e amigos, a paz do Senhor Jesus, estarei aqui hoje falando um pouco, para nós da Palavra de Deus, uma reflexão para nossas vidas, porque eu sei que Deus ele tem o melhor para cada um, não é verdade? Eu queria apenas ler um texto aqui da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, e no seu versículo 17, que diz assim: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus amados amigos, irmãos, às vezes digo isso porque, por experiência própria, tinha uma visão muito errada do que é ser crente, do que é seguir um ponto ou seguir um ato religioso. Tinha uma visão não compreendida um tempo muito atrás, mas queria dizer aos amados que me ouvem através desse áudio que servir a Deus é algo muito bom, meus amados. Servir a Deus é um privilégio, não é verdade? E quando a gente fala em servir a Deus, em que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que salvasse o mundo. E quando a gente vê a expressão mundo ou humanidade, a gente sabe que somos nós que estamos dentro do mundo. Alguém pode dizer assim, alguém ou até pregando, ou eu, ou outra pessoa, não sei, pode dizer assim: saia do mundo, venha para Deus, venha para Cristo. Alguém pode olhar e dizer assim: e eu não estou no mundo não? E você também está no mundo não? Exatamente. Estamos no mundo, eu estou no mundo, você está no mundo. Mas quando falamos a palavra mundo, ela tem como é que eu posso dizer, um sentido, quando usamos, dependendo do sentido que usamos, a palavra mundo aqui significa estamos em um mundo fazendo a vontade do mundo. Ou seja, está no mundo fazendo a vontade do mundo. Ou seja, estando no mundo e praticando as coisas que há no mundo de errante. Porque podemos muito bem, o homem ele tem o livre-arbítrio, corretamente, logicamente, mas a gente também tem a opção, eu, você, qualquer um, ninguém é obrigado a servir a Deus, estar dentro da igreja, ninguém é obrigado. Deus ele não obriga, imagina eu obrigar você ou alguém, não pode, não tem cabimento, não tem condição. Mas a gente também pode usar o livre-arbítrio para servir a Deus, para entregar a vida cada vez mais a Deus. Não é porque eu estou numa igreja, ou alguém que está ouvindo este vídeo esteja na igreja, ou alguém que não frequenta a igreja está vendo este vídeo, não é que somos melhores, ou eu sou melhor de você que não vai na igreja. Não é isso. É porque eu, outras pessoas, estão usando o livre-arbítrio para ir para a igreja. E o que é livre-arbítrio? Arbítrio é um ser livre. Ou seja, eu sou livre para escolher estar dentro da igreja ou não estar. Mas por bem eu estou escolhendo estar. E se você não escolhe não estar, é com você e Deus. Não podemos mandar, não podemos mandar na vida de um outro, porque já está dizendo livre. É uma pessoa livre. E o seu arbítrio. Você faz o que você quiser. Portanto, é interessante que algumas pessoas não se sintam ofendidas por as minhas palavras, porque eu não estou aqui a intenção de querer ofender a ninguém. Mas, portanto, tem pessoas que querem viver uma vida aqui na Terra, neste mundo, aonde eu estou neste mundo, aonde você se encontra agora neste momento, no mundo em que vivemos, querem viver uma vida de não se entregar a Deus, não fazer a vontade de Deus, e por fim, quando partir desta vida para outra, querem passar uma eternidade com Deus. É um pouco até, em minhas palavras,
um absurdo. Alguém pode olhar assim para mim e dizer, mas Clebson, irmão Clebson, ninguém merece. É Deus. Realmente, ninguém merece. Mas é por isso que ele enviou Jesus para o mundo, para que não condenasse o mundo, mas para que nós fôssemos salvos por ele, ou seja, para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, quando Deus enviou Jesus a esta terra para vir aqui, foi para subir naquela cruz do Calvário, que era para mim, para você, mas que ele subiu lá, naquela cruz do Calvário, para se entregar por nós, para que nós também viéssemos a fazer a vontade dele. Portanto, não obrigado. Ele fez a parte dele. Jesus morreu na cruz, por nós ainda sendo pecadores. Ou seja, então a outra parte ele não pode fazer e não vai fazer, porque a minha parte é a sua parte. A parte que a gente tem que fazer, já que Jesus ele fez a parte dele, se entregando naquela cruz do Calvário, então agora é a nossa parte. E qual é a nossa parte, irmão Clebson? É servir a Deus, é fazer mais a vontade de Deus, é dizer mais não às coisas que estão no mundo, porque nós estamos no mundo e sabemos que há coisas que levam o homem à perdição, como bebedices, homicidas, roubos, tantas coisas, muitas mais coisas, se fôssemos citar aqui. Mas servir a Deus é um privilégio muito grande que o homem, que Jesus concedeu para o homem. Já imaginou um ser poderoso ir para uma cruz do Calvário e entregar a vida e dizer assim, Clebson, você está aí hoje porque eu morri em seu lugar. Tal pessoa, tal fulano, você está aí hoje porque eu morri em seu lugar. Ele morreu, se entregou na cruz do Calvário, fez a parte dele. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. E há alguns ainda que implicam, que dizem que Deus criou este universo, Deus criou o planeta, Terra, Deus criou toda esta humanidade para abandonar em vão. Como assim? Se às vezes somos nós que não queremos nos chegar a Ele. Se às vezes nós que não fazemos a parte que temos que fazer. É tanto que Deus, Ele não vai orar por nós. Primeiramente, a quem Deus, Ele oraria ou conversaria por nós, não. Mas é muito ao contrário. A gente que tem que conversar com Deus, pedir a Deus, ter a fé em Deus, porque a gente tem que crer e ter a fé num Deus invisível. Não é um Deus pegado em mão, não é um Deus de de quadro, de etc, mas não. É um Deus vivo, poderoso, eterno, e quando temos a fé nele e acreditamos nele, ele faz cada vez mais em nossa vida. Há, portanto, que o pecado ele é inevitável, porque eu sirvo a Deus, nós servimos a Deus, mas não podemos deixar de ser pecadores, porque assim, parece até ser contraditório. Temos que deixar de ser pecadores, mas é inevitável não pecar, nem que seja mentalmente, às vezes com alguma atitude, porque somos seres humanos falhos. Mas ser humano e reconhecer que Deus é o único Salvador e Jesus das nossas vidas, e o Espírito Santo trabalhar em nós, e a gente reconhecer que precisa mais de Deus, se entregar a Deus, fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é rejeitar muitas coisas mundanas, é estar na casa de Deus muitas vezes. E é inevitável o ser humano ele não errar. Mas, portanto, também a gente tem que reconhecer e recorrer a quem? Recorrer a Deus. Então, esta palavra que eu deixo para nós não é uma contradição, e sim a palavra de Deus, quando eu digo que a gente tem que deixar o pecado, mas mesmo assim, mesmo continuando servindo a Deus, vamos errar. Mas o importante é não deixar Deus. Ou seja, eu não estou apoiando aqui o erro, mas eu estou dizendo que, mesmo a gente falhando, em algum momento em nossa vida, ou lá na frente ou depois, a gente tem um Salvador e um advogado fiel das nossas vidas, que é Jesus Cristo. Deus abençoe.